Até eles tiveram que admitir, meus queridos. Valdo Cruz e Gabeira, que vocês sabem, passam longe de ser de esquerda, tiveram que dar o braço a torcer e disseram com todas as letras: é Lula reeleito em 2026. No final, Flavinha falou e falou bonito, expondo toda a hipocrisia do bolsonarismo, que ficou também claro, é o belo tiro no pé que o Dudu tem dado no grupo dele todos os dias. Bora pro vídeo, mas antes, curte se gostar do vídeo, comente, se inscreva e se puder, torne-se membro ou contribua via Pix que tá aqui na tela e ajude nosso canal. Agora espia... Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charged us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president, they charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So, então é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai andar de joelho para o governo americano. Gabeira, o que te vem à mente quando você ouve o Trump falando nesse tom do Brasil e o Lula respondendo nesse tom dos Estados Unidos? Olha, para entender bem, eu acho que é preciso chegar um pouco ao contexto, né? Eu acho que nós entramos numa conjuntura no Brasil completamente nova, diferente da água para o vinho. Eu acho que a conjuntura a qual nós estamos acostumados é um confronto entre bolsonaristas, opositores do governo e o governo. Agora entrou em cena esse ator, que é o governo dos Estados Unidos e o Donald Trump. Então, os bolsonaristas, que eram protagonistas, viraram coadjuvantes. Eles se escondem atrás do governo americano, como um irmão menor agarra na perna do irmão maior, que vai resolver a situação. Então eles passam a celebrar as sanções ao Brasil e passam a esperar que novas sanções venham. Isso se tornou uma espécie de ânimo para eles. Qual o resultado disso? O resultado disso, no meu entender, é de que o tema soberania nacional passa a ser muito importante e talvez seja um dos temas definidores das eleições. Eu acho que ele vai consolidar o favoritismo do Lula. Ele começa falando por um ponto que eu queria te ouvir, Valdo. 2026 é hoje? Já começou, né? Geralmente começa cedo, mas esse ano começou mais cedo ainda. Mas o Gabeira nos fala que o que está acontecendo pode jogar a eleição no colo do presidente Lula. Eu concordo com o Gabeira, porque se a gente observar até ali março, abril deste ano, a direita dava o Lula como liquidado. Lula acabou, agora nós vamos decidir... popularidade, então estava bom para centro-direita. Né? E eles falaram assim, nós vamos decidir entre nós quem vai ser o próximo presidente. Vai ficar entre nós, né? Eles estavam tão, assim, de salto alto nessa situação toda, que aí o governo Lula parou de errar e a oposição começou a errar. Aí veio o discurso da justiça tributária, veio essa questão do Trump, que foi, na minha opinião, um tiro no pé, e só os governadores de direita hoje, o Centrão hoje está muito preocupado com esse movimento do Trump, porque ele só vai se intensificar, isso vai significar cada vez mais desgaste para a direita no Brasil. Então, o que a gente observa é que mudou o momento, né? A intenção de voto do clã Bolsonaro e de bolsonaristas caiu. E os observadores olham, claro, o que aconteceu em outros países. Por exemplo, no Canadá, Trump, muito vocal contra ali o governo do Trudeau, o que aconteceu? A direita canadense perdeu força e perdeu a eleição. E foi num curto espaço de tempo. Então a questão de estar muito atrelado ao Trump, que é a preocupação, quando a gente for falar dos governadores, a preocupação deles de apoiar o Trump, porque o que se fala hoje é o quê? Após a apresentação de um pacote para socorrer os exportadores brasileiros. Porque o Eduardo Bolsonaro tem um custo de pelo menos 30 bilhões de reais. Isso tudo vai formando o que se comenta como uma pauta permanente, que o Gabeira estava falando. A gente pode aqui, chama até atenção, eu pelo menos quando eu fico relembrando, Marcelo, é impressionante. Trump voltou em janeiro. A gente está em agosto, não faz nenhum ano. E vejo tanto de coisa que a gente tem falado e como essa dinâmica mexe com a política de outros países, como é o caso no Brasil. E como o Gabeira falou, essa pauta é permanente e a questão do presidente Lula, qual que é? A defesa da soberania e nesse discurso que ele vai apostar até o fim em relação a isso. O que eu queria que você falasse, Flávio, que a gente estava conversando mais cedo, é sobre esse momento do presidente Lula, né? Que o Valdo dizia, se você olhar para 3, 4 meses atrás, a gente tinha um Lula. Hoje a gente tem até visivelmente um outro Lula. Sim. Né? Que Lula é esse que, para você, mudou até visivelmente na disposição política, vamos dizer assim? Me parece um Lula que retomou o gosto pela política, o apetite pelo discurso, pelo enfrentamento, pelos encontros. É também importante a gente lembrar que o segundo semestre de 2024 foi um semestre muito ruim para o presidente Lula do ponto de vista da saúde. Ele enfrentou problemas graves de saúde e isso o obrigou a um certo recolhimento, a uma redução de agenda, problemas que foram superados ao longo dos primeiros meses desse ano, mas me parece que ele encaixou um formato a partir, primeiro, do debate sobre a questão da justiça tributária e o antagonismo, né, da sociedade em relação ao Congresso Nacional, e esse foi o primeiro salto
né, em relação a pelo menos a estancar a perda de popularidade. E depois, esse tema do Trump com o discurso da soberania. Agora, é muito interessante essa ideia de soberania e patriotismo estar sendo utilizada agora pelo campo da esquerda, pelo campo progressista, por Lula, quando, historicamente, ou pelo menos na nossa história recente, era um tema praticamente sequestrado, eu vou dizer sequestrado, pelo campo da extrema-direita, né? A ideia do patriotismo, dos símbolos nacionais. A própria camisa da seleção. Exatamente. E aí hoje você vê o oposto, né? O patriotismo, a soberania, né? Esses valores, né? Utilizados pelo governo, inclusive nas campanhas, nas ações em redes sociais e no próprio discurso do presidente, enquanto o campo da extrema-direita vem falar em direitos humanos. É uma inversão, é tudo de cabeça para baixo. E até então, são pra eles, figuras que criminalizavam vagabundo, né? essa Vagabundo ideia. bom, vagabundo morto. Eles CPF diziam, né? cancelado, é uma expressão consagrada, né, por esse campo, e a ideia do bandido bom é bandido morto.